eu sou a Ellen Jordana, nós estamos na terceira aula do nosso mini curso. Hoje nós iremos aprender a contornar com as linhas e faremos toda a nossa peça. Se você perdeu alguma aula, volta lá no canal do YouTube e assista desde o comecinho, onde nós fizemos todo o treino no papel para depois seguirmos para o tecido. Nós iremos começar o contorno com a linha sobre o risco que nós fizemos. Essa linha, ela pode ser contínua ao longo de todo o trabalho, mas se por acaso a sua linha tiver partido, não fique triste, nem se desespere. No final nós daremos uma dica super especial para você dar continuidade à sua peça. Então vamos para a máquina. Nós iremos iniciar pescando a linha lá de baixo para não fazer nenhum tipo de bololô e podemos começar, o ideal é sempre do meio para fora, mas nós podemos começar também em algum desses pontos aqui dos círculos. Então a gente vai abaixar a nossa agulha, pescar a linha lá de baixo e iremos tentar costurar sobre o risco, mas se sair um pouquinho fora não tem problema, você continua a sua costura tranquilamente. Lembrar sempre de abaixar o calcador, segura a linha um pouquinho e aqui eu vou trazer o movimento um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para que não tenha o risco dessa linha soltar. E o arremate será feito no final. Então nós iremos fazer um movimento de retrocesso para já deixar esse ponto amarradinho. Não é obrigatório, mas nós iremos um pouquinho para frente, voltaremos mais um pouquinho e esse arremate aqui será feito no final. Então não se preocupe com essa linha aqui ao longo do seu trabalho. E aí você vai ajustando o tecido de uma forma que ele fique confortável para você ir fazendo o movimento. Se a sua máquina não tiver esse recurso de parar com a agulha abaixada, você para a máquina, abaixa a agulha mexendo no volante e dá continuidade à costura. Agora nós já vamos aproveitar e vamos fazer esse preenchimento dessa flor aqui do centro. Então a gente volta um pouquinho, é sempre tentar fazer o maior percurso possível com menos arremate. Mas se precisar arrematar, não é nenhum problema, você pode arrematar tranquilamente, quantas vezes você precisar. Como esse quilting é um quilt artístico, eu posso fazer várias sobreposições de linha, quantas eu desejar. Já um quilt que é enviado para concurso, daí a gente tem que ter cuidado com essas sobreposições, porque pode ter problema com relação à fluidez no quilting. Aqui eu já tenho um mais adiantadinho, mas você vai seguir contornando todo esse desenho até chegar nesse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Então agora nós continuaremos, né, com a nossa peça e eu vou mostrar alguns pontos que podem facilitar aqui a nossa sobreposição com linhas. E esses movimentos, eles foram todos treinados na nossa primeira aula. Então se você não assistiu a primeira aula, vai lá no canal do YouTube da TV Aparecida, que já está lá disponível para você. Esse movimento aqui da pluma, ele é um movimento de contorno, você vai contornar até aqui, depois você volta e já vai seguindo para a próxima. Se a sua linha tivesse partido, a continuidade é dessa mesma forma, você pesca a linha de baixo e segue com o quilting. Tenta passar o mais certinho possível em cima da passada de linha anterior. Aqui você pode arrematar ou você pode seguir com o quilting até o próximo ponto, que agora eu vou mostrar o círculo. Eu vou arrematar e já vou recomeçar aqui. Vamos imaginar que a sua linha partiu ou que você já irá finalizar o seu contorno, né? Que todo o contorno com a linha está pronto. Nós iremos fazer um arremate embutido. Então nós vamos trazer a linha de baixo para cima, vamos dar um nozinho
Após dar esse nozinho, nós iremos pegar uma agulha com linha. Eu passei o fio dobrado e a parte que está com a voltinha do fio, eu vou usar para pegar essas duas linhas aqui e esconder entre as camadas de tecido e manta, sem deixar que essa linha que será escondida passe para a parte de baixo do tecido. Depois que você passou essa linha para cá, você dá uma leve puxadinha e aí você já pode cortar bem próximo ao tecido, mas com cuidado para não cortar o tecido. E aí a sua linha já vai ficar escondida ali. Então, todas as vezes que a sua linha partir ou que você precisar arrematar, você pode fazer dessa forma. Agora nós daremos continuidade ao nosso quilting fazendo esse movimento circular. Eu já iniciei ele aqui no centro da nossa bolinha e ele é esse movimento que ele vai ficar dessa forma aqui depois de finalizado. Então, nós vamos começar primeiro fazendo a linha simples e depois nós podemos passar quantas vezes nós quisermos, porque lembrando, esse aqui é um quilting artístico. Então, agora nós iremos para a máquina, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que, se a sua linha tiver partido, o processo é exatamente o mesmo e ele se repete. Então, nós iremos colocar a nossa peça na máquina, vamos pescar a linha de baixo para cima para não fazer bololô e daremos continuidade ao contorno do nosso quilting, tentando sempre fazer com calma e passar a linha o mais próximo possível da sua marcação, só para manter o desenho mais fiel. Mas não quer dizer que se você não tiver conseguido passar bem certinho sobre o risco, vai ter algum problema. Não tem nenhum problema, você pode seguir com o quilting normalmente. Então, trouxe a linha de baixo para cima, vou fazer o movimento de arremate só para garantir que essa linha está presinha, que não vai ter nenhum bololô. E seguimos quiltando. Sempre que necessário, pode movimentar o seu trabalho tranquilamente, mexendo nele da maneira que fique confortável para você quiltar. Se você já quiser parar e arrematar, você pode. Eu não tenho nenhum problema em ir trabalhando com essas linhas aqui, eu deixo para fazer todos os arremates no final. Mas se for algo que te incomode, fique à vontade para ir escondendo as suas linhas aí. Aqui vai dar para fazer mais uma volta completa do círculo e depois eu vou mostrar para vocês um detalhe para dar o acabamento nas voltinhas, porque já não vai dar mais para fazer o movimento circular completo. Então, nós vamos vir até aqui o final e daqui nós já vamos voltar com outra linha subindo para dar aquela impressão de que o movimento teve continuidade. Subi e já vou voltar também aqui, aproveitando que eu estou trabalhando nesse lado aqui, já vou finalizar tudo desse lado. Depois eu sigo para o próximo lado, repetindo esse mesmo processo. Mas aqui eu já vou adiantar e vou vir com a linha e vou dar continuidade a esse movimento de aqui dessa parte do trabalho. Aqui vocês podem observar que eu fiz um movimento de retrocesso, porque para facilitar a aula, eu já vou mostrar para vocês esse processo das linhas aqui. Pode ser uma linha que dê um pouquinho, gere um pouquinho de dúvida. Então, a gente puxa nosso trabalho um pouquinho para frente, volta com ele segurando a linha de cima. Vamos pescar de novo a linhazinha lá de baixo aqui para cima. Por que que é importante trazer a linha de baixo para cima? Para que não tenham bolinhos. Porque se essa linha ficar soltinha lá embaixo, ela pode embolar no processo que você tiver passando a costura, né? Fazendo o quilting. E essa linha aqui, eu não vou arrematar agora. Eu vou só fazer um nozinho para que ela não fique... Ó, vou tirar da máquina, a linha de baixo continua lá. Então, eu vou só fazer um nozinho e vou deixar ela por aqui mesmo, tranquilamente. Todos esses arremates eu irei fazer no final. E aqui a gente vai continuar com essas linhas nessa bolinha aqui da flor. Então, esse movimento
a gente vai vir contornando a florzinha e vai fazer como se fosse um eco. Então, primeiro eu venho até o final dessa pétala, subo, finalizei. Volto descendo, sigo para o outro lado. E ele é um movimento contínuo até aqui o final. Pescando a linhazinha de baixo, iniciando o processo novamente com um leve retrocesso só para ela já ficar amarradinha. Se você tiver dificuldade para fazer esse movimento indo e voltando sem mexer o tecido, você pode parar. Aqui nós vamos vir até o final. Se você tiver dificuldade de ir com esse movimento para fora, eu vou mostrar a viradinha do tecido que você pode fazer também. Traz para você e você vai trabalhar com essa linha como se estivesse no sentido da máquina. Aqui eu daria continuidade fazendo mais umas 3 passadas de linha para que esse preto ele fique bem evidente, porque é uma característica da pintura com linha, né? Então, para que ele fique bem evidente no processo da pintura, você pode passar em média umas 3 ou 4 vezes. Você pode fazer essa sobreposição de linhas. Essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã nós iremos continuar com a pintura mesmo, preenchimento de todo o nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida, as nossas redes sociais estão passando aqui embaixo. Te espero amanhã para mais uma aula.